Neste vídeo, será apresentado o relatório do experimento de difusão molecular em gases realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2 do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. A difusão molecular gasosa é o processo de transporte de matéria aparentemente natural, que uma mistura gasosa com gradiente de concentração tende a diminuir qualquer diferença de composição. Alguns exemplos de difusão em gases encontramos no nosso dia a dia, como o cheiro do gás ao trocar o botijão, a fumaça que sai da chaminé das fábricas, essências aromáticas e velas perfumadas, entre outros. Para um melhor entendimento físico, a difusão molecular em gases pode ser explicada a partir da teoria cinética dos gases, considerando temperaturas acima do zero absoluto e as colisões entre moléculas. A primeira lei de Fick trata das situações em que os processos difusivos são predominantes. A lei de Fick representa a velocidade de difusão em função da diferença de concentração, já que a força motriz responsável pela difusão mássica é o gradiente de concentração existente, multiplicado por um coeficiente difusivo de transferência de massa. O sinal negativo nessa equação é devido ao fato de o fluxo de massa ocorrer no sentido contrário ao gradiente de concentração, ou seja, a difusão molecular ocorre da região de maior concentração para a região de menor concentração. No caso de gases, o coeficiente de difusão pode ser encontrado experimentalmente com o uso de uma célula de Arnold. Essa célula consta de um tubo capilar preenchido com um líquido A puro e um gás B, que flui no extremo aberto desse tubo. Diante da diferença de concentração entre os componentes, o líquido A tende a se vaporizar, difundindo C no gás B. A corrente gasosa B é recirculada cuidadosamente pelo topo da célula, arrastando as moléculas transferidas de A. Com esse processo de difusão, a distância entre a extremidade do capilar e o nível do líquido A irá variar com o tempo, criando um sistema pseudoestacionário. Como visto teoricamente, o objetivo deste experimento foi determinar o coeficiente de difusão molecular entre gases, utilizando C, a célula de Arnold, em condição pseudoestacionária. Para realizar o experimento, foi montado um aparato experimental, constituído por uma célula de Arnold, um banho termostático, um mini soprador de ar, uma coluna de desumidificação de ar com sílica gel, um medidor de vazão do tipo bolhômetro, entre outros materiais e acessórios. Assim, para iniciar o experimento, a célula de Arnold foi parcialmente preenchida com metanol, deixando uma distância de meio milímetro entre a extremidade aberta do tubo e a superfície do líquido. O gás utilizado nesse experimento foi o ar, o qual era fornecido por meio de um mini soprador. Este passava por uma coluna de sílica gel, a fim de minimizar seu grau de umidade, e era então encaminhado ao topo da célula de Arnold. A vazão do gás foi ajustado em 10 ml por minuto, antes do início do experimento, através do uso de um medidor de vazão. Para observar o efeito da temperatura na difusão, o experimento foi realizado nas temperaturas de 25 e 40 graus Celsius. O controle da temperatura foi feito através do banho termostático. Nessas condições de operação, foi iniciado o experimento de difusão em gases. Para a determinação do coeficiente de difusão, foi medido o tempo necessário para que a distância entre a extremidade aberta do tubo capilar e a superfície do líquido aumentassem em meio milímetro. Nessa forma, foi cronometrado o tempo, até que fosse atingida uma variação total de 4 milímetros de distância.
Assim, a partir dos dados da variação da distância ao longo do tempo, foram feitas para as duas temperaturas de operação os gráficos das diferenças de z ao quadrado e z0 ao quadrado em função do tempo, onde z representa a altura do líquido no capilar em um tempo t, e z0 a distância inicial entre a superfície do líquido e a extremidade capilar ao início do experimento. De acordo com o comportamento pseudoestacionário para o processo de difusão, assumiu-se uma tendência linear para esta relação. Para a temperatura de 25 graus Celsius, foi obtido o seguinte gráfico apresentado na tela, com sua respectiva equação de reta e um valor de R ao quadrado de 0,999, o que é bastante satisfatório. Para esta condição, o coeficiente angular foi de 0,0094 milímetros ao quadrado. Com o valor do coeficiente angular e através da linearização apresentada, foi possível calcular o coeficiente de difusão experimental. O termo DAV foi isolado e o valor de z ao quadrado menos z0 ao quadrado sobre t foi substituído pelo coeficiente angular. Os demais termos da equação, como a massa molecular, a pressão de vapor, a massa específica do metanol, foram retirados da literatura. Assim, a partir desses dados, foi obtido o coeficiente de difusão de 0,151 cm² por segundo, para a temperatura de 25 graus Celsius. Agora, no seguinte gráfico apresentado, podemos avaliar os resultados da segunda parte do experimento, ou seja, a variação na altura do metanol no capilar com o passar do tempo em uma temperatura média de 40 graus Celsius. A temperatura não se manteve constante durante o experimento. Para a temperatura de 40 graus Celsius, o coeficiente angular obtido foi de 0,000194 cm². E, fazendo as devidas substituições dos demais termos, o coeficiente difusivo calculado foi de 0,145 cm² por segundo. Para avaliarmos como o coeficiente de difusão varia de acordo com a temperatura, primeiro obtivemos o valor do coeficiente de difusão para 25 graus Celsius na literatura, e então aplicou-se a seguinte correlação. Assim, obtivemos os valores teóricos para os coeficientes de difusão indicados pelos pontos laranjas no gráfico. Diante desses valores, foi possível observar a influência da temperatura no processo de difusão. Assim como observado graficamente, o valor de DAV tende a aumentar com o aumento da temperatura. Porém, o comportamento obtido na parte experimental para a temperatura de 40 graus Celsius não seguem com as previsões teóricas. Analisando o erro atrelado a estes valores, pode-se notar uma grande diferença nele, com o aumento da temperatura. A 25 graus Celsius, o erro entre os valores teóricos e experimental foi de aproximadamente 7%, enquanto que a 40 graus Celsius, este erro foi de 20%. Apesar dos coeficientes de difusão pertencerem à mesma ordem de grandeza, o erro relacionado à temperatura de 40 graus Celsius revela falhas experimentais. Algumas das hipóteses do porquê podem ter ocorrido esses erros foram as seguintes. O gás passante, que no caso era o ar, gera uma pequena turbulência no topo do tubo de difusão, o que distorce o caminho difusional, assumindo que se estende da superfície do líquido até o encontro com o gás de arraste. De fato, se as linhas de corrente do ar de arraste puderem penetrar minimamente no tubo de difusão, há uma redução do caminho difusional, que acelera o processo de difusão.
O instrumento de medida usado para a leitura das alturas ao longo do tempo requeria o uso de uma lupa para a percepção do nível do líquido. Quanto mais rápido for a difusão, pior ela será modelada pela hipótese de regime pseudoestacionário, uma vez que o nível do líquido baixa mais rapidamente a temperaturas mais altas. Ocorrem variações no perfil de concentração ao longo do tubo que não são bem representadas pelo perfil estacionário.